ele abre a boca para dizer o que nem a polícia esperava ouvir. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e você está hoje na série Na Mira de Casos Criminais, e eu tenho um episódio bombástico para vocês, uma reviravolta impressionante, vocês nem imaginam que história é essa. Fica comigo até o final desse vídeo, onde eu vou fazer uma análise exclusiva, onde você vai entender um pouco dos fatos de acordo com a psicanálise. Eu também te convido a já se inscrever nesse canal, se você ainda não conhece meu trabalho e acabou parando aqui de paraquedas. Se inscreve, comenta, compartilha. Me segue no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Qualquer dúvida, pode ter certeza que eu vou interagir com você ao fim desse vídeo. E bora pra frente, pessoal! A Heather Greaves era uma jovem muito doce que ela sentiu o peso do mundo sobre os ombros ainda quando era muito nova. Quando eram pequenas, a mãe da Heather e da Lisa, a irmã mais velha, foi embora. Então o pai, George, acabou assumindo a criação. E durante o colégio, a Heather ela fez uma amizade muito profunda com a Jennifer Steele. A Jennifer tinha uma personalidade mais retraída, mais quieta, mais calada, ela era mais na dela. E a Jennifer, ela gostava muito de dar atenção para pessoas que eram mais excluídas, rejeitadas, que ficavam mais quietas num lado. E apesar da Jennifer demonstrar dificuldade para comunicar com as pessoas, isso nunca impediu ela e a Heather de se darem bem. Na verdade, a comunicação da Jennifer mudou rapidamente assim que elas ficaram amigas e ficaram muito próximas, formando uma amizade muito intensa. E acabou que elas formaram meio que um clube, criando um laço de amizade, inclusive com outro rapaz chamado John. E as atividades deles não era festa, balada, eles não gostavam muito dessas coisas. Eles preferiam sentar e jogar Dungeons & Dragons, o que acabou deixando a fase colegial muito tranquila. Só que após o colégio, a Heather acabou engravidando e ela teve a pequena Melody. O relacionamento dela com esse namorado não deu certo e ela teve que assumir a criação da filha, assim como o pai assumiu sozinho a dela e da irmã, e ela acabou optando por voltar a morar com o pai e com a sua irmã Lisa. E uma coisa que a Lisa destacou muito assim naquela época foi que a Heather, ela mudou muito quando ela teve a filha. Antes ela se vestia com roupas mais escuras, mais pretas, umas coisas assim mais sombrias. E quando ela teve a Melody, ela decidiu abdicar de tudo isso e se tornou uma mãe mesmo em tempo integral, que dava atenção, uma pessoa que parecia uma adulta e não mais uma adolescente, um jovem do terceiro ano. Estava tudo dando certo, ela exercia maravilhosamente bem a maternidade, até que o mundo dela virou de cabeça para baixo. Em 6 de julho de 1999, a Jennifer Steele foi assassinada. A polícia declarou que o ataque foi repentino, inesperado e brutal. Os ferimentos que tinham na barriga da Jennifer eram chocantes. E os detetives ficaram confusos porque a Jennifer, ela era meiga, na dela, não tinha arrumado confusão com ninguém, não tinha problema com outras pessoas, não havia nenhuma situação que indicasse um motivo para aquele crime tão bárbaro ter acontecido. E a Jennifer também não tinha envolvimento com nada ilícito, que era responsável pela maior parte dos homicídios que aconteciam nessa cidade. As feridas que a Jennifer tinha eram na barriga, no peito e profundamente na garganta. A polícia constatou que ela não conseguiu se defender. Como havia sido considerado um crime passional e eles entendiam que ela não esperava o ataque, então significa que havia sido por alguém conhecido. De cara, eles também identificaram a arma do crime e tinham certeza que era uma arma serrilhada, e eles anotaram todas essas informações nos relatórios, mas infelizmente isso não contribuiu para nenhum avanço da investigação. Lembrando que esse evento aconteceu no ano de 1999. Quando a Heather soube do que aconteceu, ela ficou arrasada, ela sofreu muito, era a melhor amiga dela. O George diz que ficou tão perplexo que ele e a filha se olharam ao mesmo tempo e ele jamais esqueceu o olhar que a Heather deu nele aquele dia. Imediatamente a apuração do crime aconteceu. Então a polícia foi interrogar o namorado da Jennifer. De cara ele era o primeiro suspeito. O namorado da Jennifer se chamava Todd Miles e eles estavam num relacionamento de 9 meses. Ele não disse nada demais, o seu álibi era muito consistente. Quando a polícia perguntou se ele tinha algum suspeito em mente, ele lembrou-se de uma moça porque ele e a Jennifer moravam juntos.
Então ele se lembrou de uma moça que eles haviam hospedado e que eles tiveram que expulsar. O nome dela era Rachel Taylor. O Todd contou que a moça estava dormindo no sofá e tudo ia bem, até que as coisas começaram a desandar de vez quando ele e a Jennifer perceberam que a Rachel estava apaixonada pela Jennifer. Então, logicamente, a Jennifer e o Todd pediram para que ela se retirasse. A Heather também tentou colaborar de todos os jeitos e de formas que podia. Ela deu nomes, falou dos conhecidos. Então, a rotina da polícia se tornou incluir, descartar suspeitos, analisar evidências, provas. E a polícia fez o que pôde, mas nada apareceu. Sem testemunhas, sem suspeitas, o caso foi arquivado. A Heather não superou muito bem a morte da amiga. Ela ficou triste porque o caso acabou ficando no escuro. E a Heather tinha uma amiga chamada Elisa que sempre perguntava se o caso da Jennifer havia sido resolvido ou então se ela tinha alguma pista, se a polícia tinha alguma informação. Ela acabou ficando muito próxima da Heather e ela sempre perguntava: e aquele caso, a Jennifer, teve alguma novidade, aconteceu alguma coisa, a polícia soube de alguma coisa? E a Heather sempre falava: olha, não, nunca soube de mais nada, eu acho que tá do mesmo jeito. 2 anos se passaram e a Jennifer teve outra filha, a bebê Avery. Basicamente, a única ligação que fazia com que a Heather se sentisse viva à memória da Jennifer era a amizade dela com o John, que fazia parte do clube na época que eles eram no colégio. E o John sempre se mostrou muito cooperador, auxiliador. Ele ajudava, ele dava presentes, era carinhoso com as 2 filhas da Heather. Ele levava se precisasse, buscava se ela queria, ele dava presentes, literalmente ele era uma mão na roda e parecia que alguma coisa ia acontecer entre eles. Só que em 25 de março de 2005, na véspera da Páscoa, a família combinou de almoçarem juntos no restaurante. Então, quando o pai saiu do trabalho e estava voltando, ele sempre entrou em casa pelos fundos. E quando ele tentou manusear a maçaneta, ele sentiu que estava tendo muita dificuldade de empurrar a porta. E depois de muita dificuldade, ele conseguiu abrir. E quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez foi se deparar com muito sangue no chão. Então, ele viu que, na verdade, o que estava travando a porta era o corpo da Heather. Então, ele se abaixa, pega a filha, coloca ela no seu braço e começa a chorar. Não há sinais respiratórios, não há sinais de vida. Então ele sai de casa, vai pro gramado e pega o telefone para ligar para a polícia. Só que antes de fazer a ligação, ele lembrou da Avery, a neta mais nova. Então ele voltou para dentro e ele pensou que ela podia estar escondida dentro de um armário. Ele passa pela cozinha, vai para a sala e vê as escadas e também vê a Avery, do mesmo jeito e do mesmo estado que a Heather. Para piorar, ele vê a Lisa, a outra filha, no corredor do andar de cima. Ele entra em desespero total. As 2 filhas e a neta mais nova estavam sem vida. A outra neta, Melody, a filha mais velha da Heather, não estava em casa nesse momento. Então, ele pegou o telefone e pediu para que enviassem a polícia. A atendente pediu para ele se acalmar e pediu para que ele também se retirasse da casa. Assim que ele pôs o pé para fora, aquela vizinha, a Elisa, já veio ao seu encontro e ela pergunta o que aconteceu e quando ela diz, ela começa a ampará-lo. E quando os policiais chegam, quando eles vão saindo de dentro do carro, eles reconhecem a casa da Heather. Eram os mesmos investigadores do caso da Jennifer de 99. De cara, a polícia constatou que a Jennifer levou 17 golpes. Já a Avery estava de barriga para baixo e quando eles chegaram na Lisa, eles notaram que ela tentou se defender. As marcas eram muito intensas, então deu para perceber que houve uma grande luta. Ela tentou se defender da forma mais gritante possível. Infelizmente, a Avery foi golpeada 2 vezes e a Lisa 37. E teve outro ponto importante. O assassino conhecia a casa, conhecia a família, porque ele entrou sem qualquer dificuldade. Não havia sinal de arrombamento, de janelas quebradas. Com certeza, o assassino havia entrado porque alguém permitiu. E outro fato era que o responsável tinha uma ligação pessoal com uma das 3 vítimas, ou com a Heather, ou com a Avery, ou com a Lisa. Nisso, um dos detetives notou que os ferimentos eram muito parecidos com o caso da Jennifer Steele de 99. Eles notaram também que a arma pontiaguda usada parecia ser serrilhada. Então, nos 2 crimes, os múltiplos ferimentos eram idênticos. Imediatamente eles determinaram que os casos estavam ligados e que as informações deveriam ser cruzadas a partir de agora. Então a ideia era reunir informações de ambos os suspeitos
das duas situações. Assim que os detetives saíram da casa, eles foram direto na vizinha Elisa Buffy e eles começaram a fazer perguntas e questionamentos e a Elisa rapidamente apontou uma direção muito clara: o John. Ela relatou para os policiais que achava que o John era apaixonado pela Heather, mas que ambos eram apenas amigos. Isso não era muito importante, mas aí ela jogou uma bomba que mudou tudo. Ela havia visto o John sair da casa com a mão sangrando e enrolada numa jaqueta. Nessa hora, os policiais ficaram em choque, porque eles conheciam John. Eles se lembravam dele porque o haviam interrogado. Ele era um dos conhecidos. Então eles foram atrás dele na mesma hora. Ele trabalhava no mercado, que era um pouco distante, então isso deu tempo para os detetives discutirem e conversarem no carro e eles planejaram uma abordagem leve, como se fossem chegar lá só para dar notícia. E assim aconteceu. A primeira coisa que eles repararam quando chegaram é que a mão do John estava enfaixada. Quando eles contaram do triplo homicídio, o John abaixou a cabeça e fingiu um choro. Só que no momento da conversa, ele muda todo o contexto da situação e ele abre a boca para dizer o que nem a polícia esperava ouvir. Foi o pai da Heather. Mas a polícia não acreditou. Ele tentou dizer que houve histórias de que o pai da Heather era um homem abusivo e que ele fazia coisas inapropriadas. Ele foi falando um monte de coisas que a polícia na hora se deu conta de que ele estava inventando tudo aquilo da imaginação. A polícia pediu um álibi e como esse mercado que ele trabalhava era em Nova Jersey e a Jennifer morava na Pensilvânia, ele disse que ficou em Nova Jersey a manhã inteira, que não havia saído e que não havia estado na Pensilvânia. Óbvio, a polícia não engoliu essa história e o levou para interrogatório. Mas tecnicamente os policiais não tinham nada, só a palavra da Elisa. Então eles optaram por blefar com recurso de pressão. Eles disseram que havia um pouco de sangue na frente de casa, que esse sangue foi recolhido e que passaria por um teste de DNA que revelaria ser do John. Então ele abaixou a cabeça e inesperadamente ele disse: fui eu. E ele acabou confessando ter feito o que fez com as três. Só que os detetives ainda não tinham terminado, porque eles precisavam expor a verdade sobre a Jennifer. Eles tinham certeza que ele era o culpado. E eles o pressionaram acerca desse ponto e ele acabou confessando também. Então ele descreveu com detalhes o que havia acontecido. O John ficou interessado na Jennifer, que já era namorada do Todd. Ambos, inclusive, moravam juntos. E ela não correspondeu, lógico. Então ele foi lá na casa da Jennifer e deu um ultimato. Ela nem teve tempo e ele acabou a atacando rapidamente. Então naquela manhã ele decidiu ir para a casa da Heather, planejando que se ela não ficasse com ele, seria o fim dela. Ele chegou lá e falou que tinha sentimentos e que queria ter algo mais profundo e etc. Ela disse que só eram amigos e nem houve tempo. Ele reagiu da pior forma. Ele acabou avançando e golpeando. E nisso, a pequena Avery estava descendo as escadas e ouviu os gritos da mãe. E o John foi atrás dela. Quando ele estava eliminando a Avery, a Lisa ouviu os gritos da Avery. E quando ela saiu do quarto, o John imediatamente se levantou, avançou a escada numa velocidade surpreendente e foi para cima da Lisa. E aí ela começou a lutar com ele. E num certo momento, a Lisa conseguiu remover a arma branca da mão dele. Só que o John foi e puxou pela lâmina. Por isso ele se cortou. E então ele a atingiu violentamente e sem misericórdia. O pai da Jennifer ficou chocado, mas chocado, completamente sem palavras. Ele conhecia o John, parecia ser um rapaz doce, meigo. Ele não imaginava o porquê que ele teria feito isso, por que ele fez isso. Esse caso chocou a comunidade num nível muito profundo. E então, numa audiência preliminar de 15 de setembro, o juiz William Carpenter considerou o testemunho dos detetives confiáveis e permitiu que todas as confissões do John eram admissíveis no tribunal. Eu fui pesquisar sobre esse juiz e ele não era um juiz nomeado. Como ele é um juiz que ganhou a eleição, atualmente ele está no segundo mandato, que expira em 2023, e ele é muito bem sucedido e bastante elogiado na cidade. O juiz William também admitiu um diário de cartas que o John enviava para o irmão e o irmão decidiu que as levaria para o tribunal, onde ele conta que ele só fez o que fez com a Avery porque ele não queria ser reconhecido, já que ela o conhecia. Foi só por isso que ele acabou dando um fim à vida dela. E o irmão do John acabou entrando numa situação tão densa porque ele ia sendo chamado tanto pela defesa, tanto pela acusação para testemunhar. Em novembro, o júri considerou o John culpado. Os aplausos podiam ser ouvidos por todo o tribunal quando o júri leu o veredito. A família das vítimas, principalmente a mãe da Jennifer, teve a oportunidade de
confrontar o John. Um dos debates mais fortes foi o da tia da Heather, que usou palavras bastante pesadas no tribunal. Ela mostrou fotos da Avery. Ela ficou indignada de como ele conseguiu fazer aquilo com uma criança tão pequena. E o tribunal, ele estava super lotado porque tinha amigos da Jennifer, tinha amigos da Heather, tinha amigas da Lisa, tinha a família de todos os envolvidos. Então era muita gente, havia uma superlotação e uma comoção muito grande acontecendo durante as audiências. Pelo que eu li nos relatos, o choro foi muito grande. Na verdade, para algumas pessoas chegou até a ser incontrolável. Eles também deram a oportunidade para o John falar alguma coisa, mas ele se recusou, não quis dizer nada. E o juiz agiu bonito, pessoal. Esse juiz foi bom. Olha só o que ele fez. Ele impôs 3 sentenças de morte consecutivas e uma pena de prisão perpétua pelos 4 homicídios. Ele também condenou John a uma sentença máxima de 8 a 16 anos, sob a acusação de possuir um instrumento de crime. Porque daí aquilo que a polícia suspeitava de ser a mesma arma do crime se mostrou verdadeiro. O próprio John confessou que ele havia usado a mesma arma com a Jennifer e ele guardou e depois decidiu usar a mesma quando estava indo à casa da Heather. O juiz foi espertinho porque ele fez todas essas sequências de sentenças para impedir que um governador no futuro decidisse fazer alguma gracinha, como fazem, e soltasse ou então de repente tirasse e desse uma liberdade condicional. E o juiz William encerrou todo esse martírio dizendo o seguinte ao John: você tirou a vida de 4 pessoas inocentes sem motivo. Você é simplesmente uma má pessoa. O John não demonstrou reação nenhuma a essas palavras e permaneceu assim enquanto era retirado do tribunal. Atualmente ele se encontra no corredor da morte. O irmão do John relatou que ficou muito surpreendido pela forma como ele foi tratado pelas famílias, ele foi muito bem recebido. Vamos partir para a nossa análise, pessoal? O que se pode dizer quando olha para o John? A personalidade dele fria, vazia, uma pessoa completamente distante dos sentimentos que estão ao seu redor. Ele é mais um psicopata. E algumas das características pessoais dele são muito comuns nos dias de hoje em pessoas normais que acabam praticando coisas ruins, embora não cheguem a tanto. Mas o John, por exemplo, ele dava presentes esperando algo em troca. Ele dava atenção esperando receber atenção. Ele queria alguma coisa parecida com amor e ele não conseguiu viver isso. Provavelmente em algum momento da vida dele, quando ele ouviu falar sobre amor, ele achou aquilo lindo, só que ele não entendia que o amor ele é construído. E essa propensão de lidar com as mulheres que o rejeitam é estarrecedor, porque a reação dele é a pior possível e ela descreve, infelizmente, pessoas assim que nascem com essas características que praticamente não tem cura e é irreversível. A frieza dele se destacou em todos os momentos, desde os interrogatórios. Um trecho que eu separei para dizer para vocês é que no interrogatório, quando a polícia questionou exatamente o porquê que ele havia dado golpe nessas regiões aqui, ele respondeu que tinha visto em filmes e lido em livros que era mais fácil esse tipo de perfuração e que dava menos incômodo. Ou seja, o John não tinha uma consciência significativa do que ele havia feito. Cognitivamente, o John sabia que parte das suas ações eram incorretas, mas isso nunca o impediu. E embora ele buscasse o amor, ele nunca o compreendeu de verdade. O que prova que ele nunca teve uma ligação emocional verdadeira com ambas as vítimas. E por isso a reincidência nem demorou tanto assim. E basicamente ele tinha uma habilidade de conseguir se camuflar e de se esconder sem atrair suspeitas, como nunca tinha atraído até então. Porque talvez, se a vizinha não tivesse visto, ele teria se safado de novo, porque ele participou dos interrogatórios em 99 e não atraiu as suspeitas de ninguém. Então ele era muito bom em se camuflar ao ambiente e esconder as evidências. Só que uma coisa que ele tinha era uma personalidade gentil. E muitas vezes as pessoas confundem a personalidade com caráter e caráter com personalidade, sem saber diferenciar que ambas coisas são diferentes. Eu trouxe um relato do irmão do Jonathan para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. O irmão dele disse o seguinte: é difícil acreditar que ele planejou as coisas ou que era um assassino de coração frio, quando você olha para todas as coisas boas que ele fez para as pessoas. Ele era o tipo de cara que parava na beira da estrada para auxiliar um carro que estava preso, enguiçado
ou com problemas ao lado da rota azul, que era a rota diária do retorno do seu trabalho. Ele simplesmente ser esse tipo de cara que entrava num carro para ir acabar com a vida das outras pessoas, simplesmente me surpreendeu. Me surpreende mesmo, porque ninguém conhecia o John, não tinha ideia do que ele é capaz. Às vezes, as pessoas não têm uma noção do que as outras são capazes e quando elas veem isso acontecendo, elas tomam um grande susto. Para algumas, a situação chega até num ponto que chegou para essas moças, tarde demais, impossível de reverter, não tem como mudar. Mas para outras, a gente só vai ver através de alguns comportamentos que vão aparecer uma vez ou outra, ainda porque as pessoas podem até esconder e camuflar durante muito tempo, mas elas não conseguem mentir o tempo todo. Sempre vai aparecer um leve sinalzinho no comportamento, no diálogo, na ação, alguma reação que não combina com aquilo que a pessoa diz que ela é. Então a gente precisa ficar atento nessas questões, porque elas podem ser um grande indicador. Quantos hoje são enganados por pessoas que aparentemente são as vítimas, mas na verdade são as grandes culpadas. Elas criam toda uma situação onde elas vão sair como vítimas para receberem esse alento que as vítimas recebem hoje em dia. As fake news e as redes sociais, é tudo muito vazio, é tudo muito fraco, é tudo muito simples. As pessoas não procuram mais conhecer os fatos, elas não procuram mais ver de fato o que aconteceu e por isso elas são enganadas pelas manchetes. E quando você é enganado pelas manchetes, e não é nem o que você vê apenas na televisão que eu me refiro, mas é a manchete diária das pessoas que você está conhecendo agora. É aquilo que a pessoa diz para você que ela é e você acredita. Não que você tenha que estar duvidando, mas você sempre precisa estar ligado, alerta e sempre pensar o que eu preciso ver, o que eu preciso descobrir, o que eu tenho que refletir nessa situação. Tem muitas pessoas na vida como John. Elas chegam até você para te dar atenção, para te dar presente, para te dar carinho, para te dar mão. E você nem imagina que elas já planejam te pedir algo em troca. E no momento que você disser não ou que você se recusar a ajudar, elas vão se virar contra você de uma maneira sem precedentes. Pergunte os motivos, questione as razões, toque em questões difíceis. Quanto mais informações você tiver, mais poder você terá para se adiantar e cortar o mal pela raiz. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, me siga lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista, vai ter episódio incrível na semana que vem, eu te agradeço por estar acompanhando até aqui. Se você gostou do meu trabalho, aproveite e conheça meu livro, O Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, plataformas digitais, está aí no meu site, se você adquirir por lá você ganha um livro, você ganha o conjunto de marcadores, tem uma história incrível aqui, eu tenho certeza que vai falar com você, é uma história de maldições hereditárias, investigação, muito mistério e suspense. Eu te vejo na próxima semana e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!